Agora nós vamos falar, então, sobre análise de malhas. Vai ser a mesma coisa que nós fizemos lá em corrente contínua, mas aqui nós vamos utilizar os fasores, dado que nós estamos trabalhando com sinais corrente alternada, né? E aí essas funções de seno e cosseno foram então transformadas em seus respectivos fasores, bem como as reatâncias foram então definidas, né, para os capacitores e indutores. Então, o passo 1 aqui, que é converter o circuito para o domínio da frequência, já fiz aqui para vocês, tá? Em vez da gente, né, trabalhar com a conversão logo de cara, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já fiz, já escrevi aqui para vocês o circuito com como estando no domínio da frequência. Então, tem os fasores, né, tem as reatâncias aqui já definidas. Ok? O que nós temos que fazer? Lembrando, pessoal, que para análise de malhas, nós basicamente aplicamos lei de Kirchhoff para a tensão. E vimos na última aula que, com os fasores, nós podemos também aplicar essa lei, ou as leis de Kirchhoff. Tá? E aí que entra naquela fase que eu acho que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade anteriormente. Como equacionar cada uma das malhas. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, malha 1. Olha só, nesse caso, eu vou até desenhar aqui para vocês, né, para ficar um pouco mais fácil. Veja que eu tenho I1 aqui, ó, tá? I1, nesse sentido aqui, que é o horário, beleza? Então, se a corrente está circulando nesse sentido horário, eu vou ter essa polaridade aqui das quedas, tá? Não tenho nenhuma fonte de tensão, tá? Então, portanto, eu tenho essa relação aqui para I1. Vejam que quando eu encontro aqui um componente, né, ou em um determinado ramo onde tem outra corrente associada, eu também tenho que considerar ela. Então, aqui eu tenho mais e menos com relação a I3. Beleza? E eu tenho aqui para I2, né, está circulando no sentido horário também, que I2, eu tenho mais e tenho menos. E aí, então, eu faço o equacionamento dessa malha, levando em consideração todas essas correntes aí. Por exemplo, né, como que a gente faz? E aí que vocês têm que ficar atentos, né? Nesse equacionamento, eu vou definir um ponto aqui de start, né, de início, vou caminhar no sentido horário ou no sentido anti-horário, e não faz diferença aqui nesse caso, tá? Já que eu já defini o sentido das quedas de tensão, né, ou já defini a polaridade, né, falando melhor, dessas quedas de tensão, então basta que eu faça então a aplicação da lei de Kirchhoff, onde a soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a zero. Então, se você pega, por exemplo, né, esse ponto aqui, ó, o 8, tá? O 8 está relacionado aqui ao I1, ó. 8 e 1. Veja que o mais está aqui. Então, na verdade, eu vou até começar daqui, ó. Vou começar daqui de baixo. E vou fazer o sentido horário. Mais 8 e 1, tá? Mais J10 e 1, que está aqui, certo? E vejam que aqui nesse caso eu encontro menos também, olha, menos J10 e 3. E esse item está aqui, ó. Esse termo, aliás, né? Está aqui. E aqui nessa para o J2, né, eu encontro menos J2 e 2, tá aqui, certo? E mais menos J2 e 1, certo? Que é esse outro item aqui. Beleza? Equacionamento de malha, tranquilo. Nós já fizemos isso várias vezes. Acredito que vocês não tenham dúvidas. Beleza? Vou passar aqui para a malha número 2. Malha número 2, que é essa malha aqui, basicamente mesma coisa, vou ter que definir o sentido, a polaridade, aliás, né, das quedas de tensão sobre todos os componentes, que é esse resistor de 4 ohms, o capacitor e esse outro capacitor. Lembrando que, por exemplo,
esse menos J2 aqui está associado tanto a I3 quanto a I2. E esse menos J2, tanto a I1 quanto a I2. Beleza? E aí chego, então, ao resultado do equacionamento dessa malha, que é basicamente esse. Vejam que, por enquanto, eu não fiz ainda a manipulação algébrica desses termos, dessa expressão, aliás. Tá? Estou mantendo eles como se fosse mesmo a análise aqui de cada uma das malhas. Para a malha 3, né, eu já tenho que 3 é 5 amperes. Vejam que a fase aqui é zero, né? Então, amplitude de 5 amperes. Eu não preciso equacionar o I3, porque o valor dela eu já sei que é 5. Né? A corrente que circula aqui dentro dessa malha, ó, na verdade aqui nesse ramo, ó, é igual a 5 amperes. E aí esse método permite que a gente faça adote, né, que I3 dentro dessa malha aqui é igual a 5. Não tem importância, porque a corrente que passa por esse ramo e por esse outro também depende de 1 e 2. Então, esse método funciona dessa forma. E aí eu posso reescrever as equações da malha 1 e malha 2, substituindo esses 5 aqui. Ó. Então, vejam que eu tenho I3 em ambas as equações, eu posso simplesmente substituí-las, tá? Ou substituir esse valor nessas equações. E reescrever a minha equação chegando a esse resultado aqui. Tá? Simplesmente manipulação desses termos. Olha, 8 mais J10 menos J2 dá 8 mais J8. Tá? O I2 aqui permanece, ó, mais J2 e 2. E aí, né, eu tenho esse número aqui, ó, sendo substituído por 5, menos J50. Coloquei no outro lado da expressão J50. Para o lado de baixo aqui, para a segunda equação, ou a equação da malha 2, a mesma coisa. Tá? Só manipular aí esse resultado. Mesma forma. Beleza. Fazendo isso, pessoal, vamos para o nosso próximo passo. Resolver o sistema de equações. Vejam só, mais uma vez foi colocado como um método de Cramer, para que a gente possa resolver esse sistema. Né? A manipulação, né, basicamente se resume ao seguinte. Vou, então, encontrar o determinante dessa matriz. Tá? E aí vocês podem fazer, né, posteriormente, aí, a manipulação desses valores. Vejam que esse símbolo aqui é de determinante. Né? Então, a determinante dessa matriz, que sendo representada por delta, me dá, basicamente, 68. E aí, olha só, eu quero determinar IO, né? Eu quero determinar IO. Aqui está colocado como X, depois eu altero. Mas é o IO que nós queremos. Tá? IO depende só de 2. Eu não vou gastar o meu tempo determinando aqui o I1, né? I3 já está determinado. Não vou gastar o meu tempo determinando I1. Vou ir direto para I2. Então, basta, então, que eu aplique o método de Cramer, onde eu substituo, né, essa matriz aqui, né, das minhas variáveis independentes, na coluna correspondente ao I2, que está associado aqui ao I2. Então vejam que esse valor foi substituído aqui, ó, J50 e menos J30. Tá? E aí, né, resolvendo essa relação, eu chego que, vou voltar aqui um pouquinho, né, esse resultado aqui, esse fasor correspondente a I2. Cheguei ao meu resultado? Olha só, vejam que o IO ou na verdade está no sentido oposto a I2. Então, IO é igual a menos I2. IO é igual a menos I2. Então, vejam só, né? Basicamente aqui foi somado 180, né? 180 graus aqui nessa fase. Tá? E cheguei no resultado correspondente ao IO. Bola para frente, então. A análise de malha nós fizemos, então. Como que funciona o método da superposição?
E esse método, nesse caso, vai ser muito interessante porque é o seguinte: caso eu tenha fontes no meu circuito, né, que estão com frequências diferentes, tá? Lembra lá do rádio por segundo, né? Se eu tiver fontes com frequências diferentes, eu consigo, então, equacionar o meu circuito e encontrar uma resolução, tá? Dado que, para as análises independentes nesse método, eu considero apenas uma fonte. Então, vamos supor, estou utilizando o método de superposição que nós já fizemos várias vezes, né? Vamos supor que eu quero calcular o efeito dessa corrente aqui, ó, dessa fonte de corrente, né, sobre I0, tá? Lembre-se no método de superposição que eu zero as outras fontes, né? E aí, nesse caso, essa fonte de tensão era curto-circuitada. E aí eu calculava o efeito simplesmente dessa fonte aqui. Independente da frequência que ela está, as outras fontes, né, estão ali zeradas. Então eu poderia calcular o efeito dela sobre zero. E aí, no caso, quando eu quisesse calcular o efeito dessa outra fonte, que vamos supor estaria em outra frequência, tá? Essa fonte de corrente, ela também seria zerada, ou seja, seria aberta. E aí, basicamente, eu teria uma única malha com uma única fonte, na verdade aqui um único circuito, né, com uma única fonte, onde eu poderia calcular facilmente aqui o efeito em I0. Isso é muito interessante, tá? Vai ser bastante útil para nós. Como que nós fazemos então, né? O mesmo método que nós fizemos lá em corrente contínua. Vamos então zerar uma das fontes a princípio. Vamos considerar que I0, para nós, vai ser a soma de I0' mais I0 duas linhas. E vamos assumir aqui que I0' se refere à corrente como efeito da fonte de tensão, tá? Ou seja, essa fonte aqui, onde a fonte de corrente estaria aberta. E I0 duas linhas seria basicamente a fonte, o efeito, né, provocado pela fonte de corrente, onde essa fonte de tensão estaria curto-circuitada. Não se preocupem porque nós vamos fazer aqui o passo a passo. Por exemplo, para calcular o I0 linha, vamos redesenhar o circuito ali e calcular Z equivalente. Por que Z equivalente? Vejam só, eu abri o meu circuito aqui, né? Zerei a minha fonte de corrente. Então, eu tenho aqui, olha, um circuito RLC, né, com resistores, capacitores e indutores, onde, para eu determinar a minha corrente zero, basta que eu determine aqui qual é a minha impedância equivalente desse circuito, né? É aqui que entra aquele momento que eu falei para vocês, que numa determinada avaliação, eu não vou pedir para vocês calcularem o Z equivalente de um determinado circuito, né? Sem nenhum propósito. Basicamente, seria aplicado aqui dentro de um conceito de análise de circuito, onde nós estaremos utilizando algum método de análise, por exemplo. Tá? Vamos lá. Vejam aqui que a primeira coisa que eu tenho que fazer, para facilitar o nosso entendimento, é determinar o Z associado a esse circuito aqui, onde eu tenho 8 mais J10 em paralelo com esses menos J2. Tá? Estão lembrados? Nós falamos sobre associação de impedâncias. Então, eu tenho que esse Z aqui, ó, é menos J2 vezes 8 mais J10 sobre menos J2 mais 8 mais J10. Mesma coisa do circuito puramente resistivo, né? Só que aqui nós estamos trabalhando com impedâncias, que tem também as suas partes imaginárias sendo representadas. Beleza? E aí, basicamente, nós chegamos a esse resultado. Não vou passar pelo método de resolução aqui, né, porque nós já aprendemos a fazer isso. Chegamos a esse resultado aqui correspondente ao Z, ou à impedância desse circuito. E aí, o que eu tenho que fazer? Né? Somar essa impedância com 4 menos J2. Tá? O Z equivalente, portanto, é Z mais 4 menos J2. Então, eu uso o que eu encontrei, menos 0,25 menos 2,25, mais 4 menos J2. Encontro a minha impedância equivalente do circuito como um todo. Beleza?
4,25 menos, aqui faltou um J, né? Aqui faltou um J aqui, ó. J 4,25. Tranquilo? Com isso, simplesmente eu calculo a minha corrente. Tenho aqui meus dois números, né, complexos. A minha fonte de tensão aqui, ó, está sendo representada por J20, beleza? Né? Eu não sei V, que é J20, aliás, né? É só a gente pensar o seguinte. Temos aqui a parte imaginária e a parte real. Vamos supor que a magnitude aqui, ou o raio, aliás, né, o raio aqui da minha circunferência é igual a 20. Quando eu coloco 90 graus, veja só que 90 graus está basicamente aqui, em cima do eixo imaginário. A parte real é nula. Tá? A parte real é nula. Então, eu tenho apenas o eixo imaginário aqui, ó. Então, por isso que eu chego a J20. Essa análise aí dá para vocês fazerem rapidinho aí. Tá? E aí, basicamente, eu encontro aqui o meu número, né, na sua forma retangular. E para fazer a divisão, né, ou vocês podem utilizar aqui a multiplicação pelo conjugado complexo, ou substituir esses números aqui pelos seus suas respectivas representações em a sua forma polar, tá? E aí o seu IO vai chegar nesse valor aqui, beleza? Esse é o resultado do efeito da fonte de corrente no IO, tá? No IO, considerando a existência aliás, da fonte de tensão, né? Desculpa, o efeito da fonte de tensão em IO, desconsiderando a minha fonte de corrente, tá? A fonte de corrente foi aberta ali atrás. E aí, basicamente, eu tenho que calcular o IO duas linhas, onde, vejam só, eu zero a minha fonte de tensão, curto-circuitando ela. E aí eu tenho análise de malhas, mais uma vez, para ser feito. Foi o que nós acabamos de fazer. Vejam que é o mesmo circuito utilizado para fazer a representação da análise de malhas. E aqui, mais uma vez, eu tenho que fazer o mesmo método, só que desconsiderando a existência, né, da fonte de tensão. Tá? Vocês podem equacionar as malhas, mais uma vez, né, como sendo esse resultado ou essa expressão para a primeira malha, para a segunda malha, essa outra expressão, e a terceira malha, né, essa última aqui, ainda tem 5 amperes sendo o seu valor. O mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, né, substitui o 5 aqui, ó. E aí eu chego, né, numa representação aqui de expressões, duas equações, né, com duas incógnitas a serem encontradas, né, definidas. E aí, portanto, basta eu utilizar ou o método de Cramer ou substituição para chegar no valor correspondente à corrente IO. Beleza? Essa IO. Por que eu fui tão rápido assim, né? Primeiro que a gente está um pouco sem tempo, né? Nós estamos aqui quase no final da aula, temos alguns minutinhos apenas. Mas, de qualquer forma, foi o que eu falei no começo da aula. Nós aprendemos todos esses métodos antes. Tá? Nós aprendemos método das malhas, método dos nós e da superposição. Fizemos esses exercícios várias vezes com análise em corrente contínua. Tá? E aqui, basicamente, nós temos o mesmo exemplo a ser resolvido. Então, não tem muito que a gente trabalhe, não tem muito que a gente precisa trabalhar com relação ao método em si. Aqui, o que nós temos que utilizar de diferente do que já foi visto são os fasores, né? Coisas que a gente está fazendo, então, desde as últimas aulas. Então, a ideia dessa aula era mais para mostrar os métodos de análise para vocês, ok?
nós fizemos um método detalhado, que era o método dos nós, né? O método das malhas foi mostrado para vocês, e aqui, mais uma vez, eu tenho, né, que utilizar o método das malhas para solucionar uma parte do meu problema. Então, eu não vou ficar passando passo a passo aqui, mais uma vez, para vocês. Tá? Vou disponibilizar esse material. Vai ficar para vocês também, né, a resolução desse circuito, que foi o que eu tinha falado anteriormente, que nesse caso, né, pede que vocês solucionem tanto pelo método da superposição quanto pelo método das malhas. Então, são duas formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Beleza? Esses exercícios, então, vocês vão ter que entregar para mim, tá? Até na aula ou no dia da avaliação.